Olá, de volta ao nosso curso de espectroscopia. Eu terminei a última aula mostrando para vocês a essência da espectroscopia por absorção, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos olhar aquele sigma que apareceu, que é a seção de choque, e tentar calculá-lo, como ele depende da frequência. E por que eu quero fazer isso? Porque normalmente os espectros de absorção, eles varrem a frequência e observam a absorbância em cada frequência. Portanto, é importante que a gente entenda e saiba a origem do formato da dependência com a frequência. Tá bom? Então, a aula de hoje, nós vamos estudar a variação da seção de choque com a frequência. E, obviamente, agora vocês já são experts em seção de choque e de absorção, pelo menos de radiação eletromagnética. Muito bem. Se vocês são experts no entendimento da seção de choque e absorção da radiação eletromagnética, eu vou agora calcular ela com a dependência que ela tem com a frequência. E para fazer isso eu tenho que usar um modelo para o absorvedor, porque agora ela é dependente do absorvedor, né? Ela depende do absorvedor. Muito bem. Eu só queria recordar que lá no início do nosso curso, eu expliquei os fundamentos da interação da radiação eletromagnética com um absorvedor, um átomo, uma molécula, qualquer coisa. Eu disse para vocês que a carga é essencial, porque a radiação eletromagnética de natureza elétrica e magnética, ela interage mesmo com essas cargas. Interagindo com as cargas, ela é capaz de depositar energia ali dentro, chacoalhando essas cargas ou produzindo alterações na distribuição de carga. Ela entrega energia para o sistema, e essa energia entregue pode virar muitas coisas. Pode virar energia química, pode virar reação química, né? Pode virar calor, e aí virar reação química. Pode simplesmente continuar como luz jogada para todas as direções. Tudo isso pode acontecer ali dentro. Quando joga para todas as direções, nós chamamos de espalhamento, simplesmente. Então não houve absorção, houve espalhamento. Mas a lei de Beer ou de Lambert-Beer sempre vale quando você retira energia do feixe inicial e joga de outras formas. Ótimo. Então, quando nós vimos lá atrás os fundamentos da interação da radiação com o sistema, com a matéria, nós fizemos um modelo, né? Nós primeiro mostramos que quando nós falamos de entrega de potência, que é energia por unidade de tempo, aqui por área, nós estamos falando em amplitude do campo elétrico da radiação eletromagnética essencialmente. Tá bom? E nós fizemos um modelo simplificado para o absorvedor. Nós imaginamos a carga negativa harmonicamente presa à carga positiva e a presença do campo eletromagnético, né, a presença do campo eletromagnético oscilando da radiação, ela faz esse oscilador, ela força o oscilador a oscilar, é isso que ela faz. Então, nós vimos que tratava-se de um oscilador forçado. E aí era a forma de entregar energia para esse sistema. E vimos que a solução, esse sistema, como ele é forçado, o deslocamento da carga sempre terá a frequência com que eu excitei, mas havia uma amplitude e havia uma fase, tá certo? Quer dizer, eu coloco o campo, quando ele sobe, não quer dizer que a carga está descendo imediatamente, há um retardo. E, portanto, apesar de ter uma solução oscilatória, que é um cosseno, e oscilar com a frequência da radiação que eu joguei, que é o ômega,
há uma defasagem, que é essa fase. E que a razão dessa defasagem é a presença de uma dissipação. Ou seja, a carga oscilando, a carga absorve radiação, é forçada a oscilar, mas oscilando produz radiação que é jogada para fora. Tá bem? Muito bem. Então, esse era um modelo clássico que nós adotamos e eu vou continuar com o modelo clássico para facilitar a sua intuição. Embora nós temos um modelo semiclássico, onde a matéria é quântica, que dá para fazer tudo que eu vou fazer aqui para vocês, utilizando esse modelo clássico. E nós também lembramos que temos, caracterizando o sistema, uma frequência natural de absorção, ômega zero. Ômega zero é uma frequência natural de absorção do sistema. E essa frequência natural é o que caracteriza o tipo de absorvedor. Onde ela está localizada, ela caracteriza muito bem o absorvedor. Tá certo? Esse Tsi aqui é uma letra para representar a dissipação. E nós também, lá naquele nosso modelo clássico, nós fizemos uma coisa interessante. Nós calculamos qual foi a potência entregue, ou seja, qual foi a potência realmente que interagiu com o sistema e desapareceu do feixe original. Para fazer isso, nós temos que pegar a força. Que força? A força que a radiação é capaz de fazer sobre a carga e ver qual é o deslocamento que ela produziu ou a taxa de deslocamento que ela produziu. A força do oscilador é basicamente, não colocando a dissipação, ela é basicamente o KR. E o KR aí, em termos de potencial da força, a força que aparece, obviamente, ela é proporcional à frequência e o deslocamento. E isso dá origem a uma solução lá na equação de força que nós fizemos. E isso me permite calcular um dr/dt, que é a velocidade com que esse deslocamento está acontecendo à medida que o campo interage com a carga. Esse é o nosso modelo clássico. E essa é a potência retirada da radiação. Tá certo? Quanto eu dei e que velocidade ele causou. A força que eu fiz e se houve deslocamento com uma determinada taxa, que é a velocidade do elétron ou da carga se deslocando. Com isso, então, eu sei que potência, se eu calcular isso, e sabendo a solução eu calculo qual é a potência retirada da radiação. Tá bem? E nós fizemos essa conta. Se você olhar lá nas aulas que nós fizemos no começo, dos fundamentos, nós calculávamos lá uma potência absorvida, uma potência média, lá eu chamava até de um P traço, para representar a média, porque a hora que a gente fizer a força depende do tempo, assim como a velocidade depende do tempo. E o que nós fizemos foi utilizar a dependência do tempo, calculamos a potência com o tempo e fizemos uma média no tempo. E aí aparece senos e cossenos ao quadrado, fato que permite fazer a média. E nós fizemos a média, e a média que foi feita, ela, aqui salientada, tem uma expressão, que a expressão depende, obviamente, da amplitude do campo, está aqui a amplitude do campo, depende da carga, tudo isso, da massa, óbvio, nós estamos falando de força, depende dessa constante Psi, que caracteriza a dissipação do sistema, da frequência característica do oscilador e da frequência
da radiação eletromagnética que eu dei de acordo com essa fórmula. Novamente, isso aqui é um modelo clássico que eu estou usando nessa aula, tá certo? Por que eu estou usando o modelo clássico? Porque se você entendeu o que eu estou fazendo com o modelo clássico, você vai fazer um modelo semiclássico ou mesmo totalmente quântico sem grandes problemas, tá bom? E aqui eu sei que qualquer estudante de qualquer nível e de qualquer área é capaz de seguir, porque envolve conceitos bastante simples. Muito bem. Então, se eu utilizar agora a definição de intensidade, que nós havíamos também definido lá, depende do sistema de unidade que eu uso e tudo isso, né? No lugar de expressar a amplitude do campo elétrico da radiação eletromagnética ao quadrado, eu posso converter isso em intensidade. A relação entre intensidade e amplitude do campo está aqui, depende da velocidade da luz e de uns fatores numéricos quando eu trabalho no meu sistema CGS. Ótimo. Portanto, quando eu fizer isso, vai aparecer no lugar do E quadrado 8 vezes π vezes E quadrado dividido por 2mc, vezes a intensidade. E para não ficar carregando essas constantes, que são obviamente constantes importantes, carga do elétron, massa do elétron, velocidade da luz, tudo isso é importante. Aliás, existem outras constantes que combinam estas constantes. Como tudo isso é importante, então, mas são constantes. Eu tomei a liberdade de chamar todas essas constantes que vão aparecer como constante C maiúsculo, tá bom? E aqui, a única coisa que eu vou mudar quando mudar a amplitude é mudar a intensidade. Então eu mantive a intensidade, ela explicitamente na expressão, mas desapareci com as constantes combinando numa única constante. Então a potência média, como eu coloquei aqui, né? Estou lidando com potência média, ela toma uma forma interessante, que é essa forma aí. É a potência que desaparece, tá certo? Ela é uma potência perdida da radiação, então eu estava tentado a colocar um sinal menos aqui, para você saber que é uma potência removida do campo eletromagnético. Ela tem essa forma bonita, que eu já expliquei para vocês quando estudamos os conceitos básicos. Ela depende da dissipação, ela depende da frequência da radiação, ela depende da intensidade que você coloca. Ninguém pode tirar mais do que colocou. E ela depende de quão perto você está da frequência natural de absorção desse absorvedor. Essa é a potência dissipada por dissipadora, que eu falei por átomo, mas claro, pode ser uma molécula, pode ser qualquer coisa assim. Muito bem. Então eu tenho uma forma para potência. Agora eu vou dar um passo atrás, que eu mostrei para vocês, que eu calculei lá a intensidade, a variação da intensidade, como função da posição, da propagação do feixe eletromagnético. E vou fazer a conta de novo, colocando agora explicitamente a potência dissipada. Então eu vou imaginar de novo que nós temos um meio que tem N absorvedores por unidade de volume. Em número, novamente eu já falei para você que isso é possível converter na densidade que você quer. Mols, massa, qualquer coisa assim, sabendo a característica do absorvedor. Aquela massa que aparece ali na constante da seção de choque é do elétron, não é nada do átomo, etc. Tá bom? Muito bem. E nós vamos, então, tomar de novo uma pequena camada de uma espessura ΔX e analisar essa variação da potência, agora sabendo a forma da potência que é dissipada. Então, novamente, eu vou imaginar uma área A, um comprimento ΔX,
Tá bom? E vou jogar aqui uma intensidade I, é a intensidade de X, e vai sair, porque se esse ponto é X, esse ponto aqui é X mais delta X, e do lado de cá vai sair, vai emergir uma intensidade que é diferente. Portanto, ela não é mais o I de X, mas é o I de X mais delta X. Tá bom? É o valor da intensidade no ponto X mais delta X. E se eu tomar a diferença do que saiu menos do que entrou, é quanto desapareceu. Tá bom? Multiplicado pela área, porque a intensidade é por área, isso me dá potência pura. E essa potência deve ser o número de átomos capaz de ter interagido vezes a potência de dissipação de cada átomo. Isso é importante aqui, ó. Para cada átomo, que é o que nós calculamos aqui em cima. É a potência que cada absorvedor é capaz de dissipar. Portanto, invertendo aqui, isso aqui vira negativo, e a área vezes a intensidade é o número de átomos, mas o número de átomos é o volume desse meio, que tem uma densidade N de absorvedores, tá certo? Vezes a densidade. Então o número é volume vezes a densidade. E o volume nada mais é do que a área vezes a altura do cilindro. Portanto, é A vezes ΔX. Esse é o volume. Vezes a densidade é o número total de átomos dentro desse volume de controle que vai consumir potência da radiação. Mas cada um deles consomem essa potência média. Portanto, isso aqui é a potência, variação da potência, é o número vezes a potência de cada um, portanto, basta eu colocar aqui aquela expressão da potência, que é I vezes Ψ ômega quadrado, dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega quadrado, tudo ao quadrado, mais Ψ quadrado ômega quadrado. Dividindo por ΔX, novamente, eu defino para vocês a derivada ou a taxa de variação espacial da intensidade ao se propagar pelo meio, por essa coluna que eu peguei. E isso acaba sendo menos, porque a variação é negativa, ele está perdendo, a constante C que nós definimos, que compõe a massa do elétron, a carga do elétron e a velocidade da luz, mas está tudo aqui dentro, conhecida, vezes a intensidade da luz, vezes esse termo aqui, vezes a densidade. Tá certo? Fantástico isso, né? Porque agora eu tenho uma expressão que mostra qual é a taxa de variação da intensidade ao se propagar pelo meio, mas dependendo da frequência da luz e dependendo da frequência característica de absorção do meu absorvedor. Claro, tudo isso feito no modelo clássico, tá bom? Muito bem, essa expressão, deixa eu deixar ela aqui, ela deve ser comparada, na verdade, com aquilo que eu havia obtido anteriormente para a taxa de variação que era proporcional ao coeficiente de absorção. Isso aqui eu obtive na aula anterior, que é menos sigma NI. Lembre-se que o coeficiente de absorção é isso tudo aqui. É a seção de choque vezes a densidade. Muito bem. Então, se eu pegar esse dI dx e igualar com esse dI dx, eu, na verdade, vou obter que, olha aqui, ó, tudo isso é igual a tudo isso. Vamos tirar a intensidade, que é comum nos dois, tá certo? Portanto, eu fico que isso
que é sigma n, é igual a tudo isso aqui, que também é proporcional a n. Dessa equação, nós tiramos, claro, o n é comum, ele vai embora, nós tiramos quem é a seção de choque de absorção para esse sistema atômico. Tirando o sigma, ele é essa linha que a gente chama linha da forma do espectro, com todas as constantes que você tem. Aquelas constantes aparecem, estão lá. Tá bom? E eu tenho, então, a forma da seção de choque para um absorvedor, obtida pelo modelo clássico. Que é essa curva bonita aqui, ó, que depende dessa diferença, ela vai ser maior quando isso aqui for próximo de zero, claro. Porque esse termo aqui compete. Esse termo aqui, ele acaba, obviamente, tendo um peso enorme, se ele é pequeno ou grande. Tá certo? E depende das constantes. E isso tudo tem unidade de área. Isso aqui tudo tem unidade de área. Portanto, essas coisas acabam tendo unidade, como nós sabemos aí, combinando todas as unidades que tem envolvidas. Tá certo? Então eu obtenho a seção de choque de absorção como função da frequência e tem essa forma extremamente interessante para a gente aqui quando nós estamos tratando do modelo clássico. O modelo quântico, ele difere um pouco disso, porque aparecem outros conceitos e que classicamente não dá para a gente fazer, como é o conceito de saturação. Isso não dá para a gente fazer classicamente. Ele é um efeito totalmente quântico. Então, ele não aparece aqui, tá bom? Mas, de um modo geral, esse modelo que eu fiz classicamente para vocês, ele preenche perfeitamente o que eu vou falar do ponto de vista de um curso de espectroscopia. Bom, vamos olhar essa seção de choque, porque ela sim caracteriza a interação da radiação com o absorvedor. Ela é a característica básica da interação da radiação eletromagnética com o absorvedor que você está considerando. E aí, independente de qual absorvedor, porque isso vai depender desse cara aqui, em que posição eu estou absorvendo o máximo, vai me dar uma característica e vai me dar um indicativo de que se trata daquele tipo de elétron que só pode estar naquela molécula de benzeno, ou de ácido fúrico, ou do óxido de não sei o que, e assim vai. Tá bom? Cada distribuição eletrônica acaba tendo, devido à afinidade do elétron, devido à força da ligação, tudo isso, diferentes valores dessa frequência. Muito bem. Agora vamos ver o que acontece quando em alguns regimes. Por exemplo, quando o ômega é próximo de ômega zero. Isso é o que nós chamamos de ressonância. A ressonância, ela é dita existir quando eu estou absorvendo praticamente na frequência que o absorvedor gosta de absorver. Nesse caso, esse termo aqui é zero praticamente. E aí eu cancelo um psi, cancelo o ômega quadrado, levo em conta as constantes para obter uma coisa fantástica, que a seção de choque é basicamente o comprimento de onda ao quadrado. Lembre-se que o comprimento de onda, ele é muito maior do que o átomo, muito maior. O átomo é angstrom, o comprimento de onda é às vezes milhares de angstroms, né? Então, você vê que a área efetiva de absorção do átomo não tem nada a ver com o seu tamanho real. Tem a ver com o tamanho da interação dele com o campo eletromagnético, que é a seção de choque. Tá bom?
A seção de choque de absorção de luz não tem a ver com o tamanho físico do átomo, tem a ver com o tamanho da interação do átomo. Por isso que na ressonância o átomo se parece um disco que, a menos desses fatores numéricos, é praticamente lambda ao quadrado. Isso é grande, muito grande. Cada átomo é como se fosse, efetivamente, na ressonância, um disco enorme. Claro que ainda é pequeno, porque mesmo o comprimento de onda da luz é pequeno, comparado com dimensões macroscópicas. Mas é grande, né? Muito bem. Quando ômega é muito menor que ômega zero, ômega é muito menor que ômega zero, então, isso aqui praticamente fica ômega zero, ele é muito menor, sai fora. Esse cara aqui, não é? Ele acaba sendo pequeno também comparado com isso, e vai restar um termo aqui, como aqui nós vamos ter também a parte do ômega, isso vai dar um termo que é ômega 4 dividido por ômega 0 a quarto. Essa seção de choque aqui, que depende com ômega a quarta, ela acaba dependendo com, lembre-se que o ômega, ele depende do o produto, o ômega, né, vezes, na verdade, o lambda, ele é uma constante, que é a velocidade da luz. Portanto, ômega quarta significa 1 sobre lambda quarta. E essa seção de choque chama-se seção de choque de espalhamento de Rayleigh. Está havendo retirada de potência da radiação e ela está indo para todos os lados, principalmente para os comprimentos de onda curto ou mais próximo da ressonância. Isso chama-se espalhamento Rayleigh e é o responsável pelo azul do céu. A luz do Sol vem, encontra a atmosfera, interage, espalha, mas espalha mais os comprimentos de onda mais curto. Tá bom? Mais próximo da ressonância. Como a absorção da atmosfera está no ultravioleta, o mais próximo é o azul. Portanto, vem luz azul para todos os lados. E aí a gente tem essa sensação de luz vindo de todos os lados, mas está vindo do Sol, espalhado pela atmosfera e vindo até a nós. O espalhamento Rayleigh é muito importante na natureza. E agora vocês sabem o nome e a origem. E quando o ômega é muito maior que ômega zero, o que acontece? Quando o ômega é muito maior do que ômega zero, você vai tirar o ômega zero, aqui vai dar um ômega quarta, que vai dominar sobre esse termo, aqui vai dar outro ômega a quarta, isso aqui acaba dando uma constante. A seção de choque passa a ser constante. E chama-se espalhamento Thomson. Quando eu jogo radiação com frequência muito acima da capacidade daquele sistema absorver, ainda tem uma interação com as cargas, da mesma maneira que o Rayleigh, tá certo? Então, potência vai ser jogada para fora, isso faz parte da nossa absorção, só que aí passa a ter o nome de espalhamento. Se eu graficar a seção de choque como função da frequência da luz, poderia ser como função também do comprimento de onda. Tudo bem, você faz esse exercício você mesmo. Eu noto que, como função da frequência, à medida que a frequência aumenta, significa o comprimento de onda diminuir, tá bom? Vamos lembrar disso. Antes da ressonância, tem aqui um braço, que é o chamado região do espalhamento Rayleigh. E ela, se você botar números, tem uma seção de choque muito pequenininha. Mas como é muitos fótons envolvidos, muita luz envolvida, por isso que o céu fica azul bonito. Porque, obviamente, você tem aí muita luz sendo espalhada. Quando eu vou muito além da ressonância, eu tenho aqui aquele branch, ou aquele ramo, que é o comprimento Thomson, que tende a uma constante,
ele é bem maior do que o Rayleigh, mas ele é constante. E é da ordem de 10 a menos 25 centímetros. Isso aqui é da ordem de 10 a menos 37 centímetros. É muito pequenininho, gente. Muito pequenininho, em centímetros quadrados, né? Se você lembrar que o átomo é um angstrom, e um angstrom é da ordem de 10 a menos 10 centímetros, isso aqui é muito menor em termos de dimensão do que o próprio átomo. Quando você está no regime aqui baixíssimos de comprimentos de onda e a absorção está localizada em comprimentos de onda ainda mais baixos. E aí tem o ressonante, que é quando eu estou próximo daquela frequência natural dos átomos, e aí então isso explode para o infinito. Não daria para eu desenhar aqui, porque a seção de choque vai para lambda quadrado, que é da ordem de 10 a menos 9 de centímetros quadrados. Tá certo? Essa é a seção de choque ressonante. Então eu tenho aqui a variação ou a chamada dependência da seção de choque de absorção e de espalhamento em toda a região de frequência. E ganha nomes diferentes. Nós vamos trabalhar em espectroscopia muito com a ressonante. Nós vamos trabalhar bastante com a seção de choque de absorção ressonante, porque nós vamos identificar coisas e as outras nós não vamos ver muito, porque nós vamos setar a nossa escala para vir aqui, né? E aqui são muitas ordens logarítmicas de diminuição. Muito bem. Então vamos lá agora fazer aqui um exercício, que é o exercício onde eu tenho uma amostra, eu faço uma absorção e obviamente pode aparecer um único pico se eu tiver lá uma única frequência de absorção, mas muitas vezes aparecem muitos picos. Cada pico desse tem o formato, que aqui é absorbância, e uma curva desse tipo, que aumenta, tem uma largura, essa curva tem uma largura, tá certo? Que é essa largura aqui. Então, quando eu meço a absorção ou a absorbância de uma amostra, eu observo, obviamente, vários picos. Cada pico, então, na verdade, eu vim e observei uma curva. Essa curva tem regiões bem claramente como picos e regiões que não são tão como pico. Mas para cada uma dessas regiões, na verdade, está ali embaixo um pico de absorção. E que somados dão essa curva. E cada pico de absorção tem associado a ele uma frequência característica. Que pode ser, na minha amostra, regiões diferentes da molécula que está absorvendo, ou pode ser moléculas diferentes que está absorvendo. Se eu fiz um trabalho anterior de identificação do que cada molécula, qual é o espectro de cada molécula, eu posso aqui olhar e falar, não, a presença desse ômega 4 é a presença de uma ligação do tipo carbono-oxigênio. Ou oxigênio e hidrogênio, e aí vai, entendeu? Cada uma dessas concentrações de carga acaba tendo uma frequência diferente que me permite fazer uma análise analítica da composição. E se por acaso eu sou capaz de identificar esses picos, porque na verdade o espectro agora, ele nada mais é do que uma soma de várias absorções. Cada absorção com uma linha, com formato de linha bem determinado. E o que eu estou fazendo aqui, o meu espectro é a soma de tudo. Ah, mas e por que não dá um pico aqui e outro pico? Porque quando eles estão próximos e a largura de linha, a largura de cada pico não é muito
diferente da distância entre eles, eles vão se somando e dão essas ondulações. Mas se você fizer um modelo que você é capaz de imaginar soma de linhas como aquela que eu mostrei o formato, tá certo? E que no modelo mais apropriado são lorentzianas, você acaba tendo, você é capaz de realmente verificar como esse espectro é somado pelas absorções de vários centros absorvedores. E aí, a amplitude que nós medimos de cada pico pode estar relacionado com a quantidade que você tem e também com a força com que ele interage, claro. Às vezes você tem dois centros absorvedores que têm, obviamente, seções de choque diferentes. E tendo seção, porque depende da distribuição da carga, depende de um monte de coisa. Não é cada um. Aquele modelo que a gente fez é um modelo muito simplificado. Tem que ter coisa a mais aí, que é esse acoplamento e tudo isso. Aquele ômega 0 e aquele Tsi acaba sendo fundamental e mesmo às vezes numa única molécula você tem dois centros com Tsis diferentes. Portanto, tem formatos e amplitudes totalmente diferentes. A força da interação do campo eletromagnético com a distribuição de carga é importante nesse contexto aqui. Muito bem, então você vê, nós temos aí o espectro de absorção formado por absorvedores, por linhas de absorção, e se eu fizer isso aqui, eu sou capaz, inclusive, de tirar aqui a densidade de cada absorvedor. Porque vai estar dentro dessa absorbância, como nós vimos anteriormente. E é assim que a gente faz a espectroscopia por absorção. Obviamente, o que a química nos ajudou muito a fazer foi determinar padrões de absorção. Então, se você pegar uma molécula de glicose pura, ela tem lá um espectro de absorção. E, portanto, ela às vezes tem vários picos, né? Às vezes você tem uma molécula que tem um conjunto de picos. Aí põe outra molécula na solução, põe outra. Então isso aqui, na verdade, soma de absorções, às vezes são somas de vários picos que você tem e que tem que levar em conta na hora de realmente identificar. Mas já deu para perceber o poder da espectroscopia de absorção do ponto de vista espectral. Há muitos espectros por aí, se você entrar na internet ou mesmo livros, nós temos handbooks que fornecem todos os espectros de absorção de quase tudo, permitindo ao espectroscopista, permitindo a quem faz a espectroscopia, tanto ter um instrumento analítico, qualitativo, de identificar o que está ali, como quantitativo, identificando o quanto está ali. Tá certo? E essa, obviamente, é a base dessa absorção ou da espectroscopia por absorção. Obviamente, muitos utilizarão espectroscopia de absorção em seus trabalhos, praticamente todas as áreas utilizam espectroscopia de absorção. E, obviamente, podemos fazer essa aula num nível um pouco mais complexo, levando em conta, de fato, um outro modelo. Mas como é um curso de introdução, eu acho que o modelo clássico é um modelo que satisfaz bastante para que a gente desenvolva a nossa intuição. Bem, terminamos aqui a aula de espectroscopia de absorção e eu espero vê-los em outras aulas. Até a próxima!